verso 1 ao verso 14. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe e os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Sempre serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Oremos. Santo Deus, Pai querido e amado, glorificado é o teu santo e poderoso nome. Pai, te pedimos, toma as nossas vidas em tuas mãos. Iluminai as nossas mentes e os nossos corações. Senhor, dai-nos ouvidos de ouvir, mentes de entender através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. E eu te peço, Senhor, que tudo que venha a ser dito aqui venha do teu coração para os nossos corações. Continua nos fortalecendo na tua palavra, pois a verdade é a tua palavra, Senhor. E te pedimos, ó Pai, continua com os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando a tua palavra. Continua nos sustentando com as tuas mãos poderosas, Senhor, de que eles não negociem a verdade, que é Cristo Jesus. É o que nós lhe pedimos, Senhor, e agradecemos em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Vamos assentar, meus irmãos. Uma boa noite para você que também está aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Meus amados, o Senhor, Ele nunca deixa o seu povo sem uma palavra. Quando nós vemos, olhamos para o Novo Testamento, você vê lá as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Corinto, as igrejas de Gálatas, da Galácia,
a igreja dos nossos irmãos em Efésios, né, que é a cidade de Éfeso. E quando você vai para mais à frente, em Apocalipse também, você vê ali João escrevendo as 7 igrejas, né? Ali, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, e o Senhor ali falando com o seu povo, falando conosco. E também não era diferente do Velho Testamento. O Senhor usou a vida desse homem tremendo que foi o profeta Jeremias. Esse homem que Deus usou de tal forma para enviar a carta de esperança ao povo que estava exilado na Babilônia, o povo que tinha perdido tudo, o povo que tinha sido ali levado pelos seus algozes, que no caso aqui era Nabucodonosor, por causa que o povo tinha esquecido de andar com Deus, por causa que o povo tinha esquecido da sua vida com Deus. E Deus usou desta forma, permitiu que essa forma acontecesse, para que eles se achegassem novamente ao Senhor. Irmãos, isso é amor, por mais difícil que seja a circunstância. Por mais difícil que seja. Deus, Ele sempre está cuidando de cada um de nós que somos dele. Ele cuida, irmãos. Essas situações que aconteceram, e essa carta estava aqui sendo enviadas ao povo de Israel, ao povo de Deus, para que eles continuassem, mas que Deus estava ali dizendo: olha, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Isso é temporário. Isso é temporário. O profeta Jeremias, ele é realista. Ele é preocupado para que a vontade de Deus se cumpra. Um homem, uma mulher de Deus, um cristão genuíno, essa é a primeira preocupação dele ou dela. Que a vontade de Deus se cumpra. Porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas coisas, depois a gente fala um pouco sobre isso, é falado aí fora para agradar o coração do homem, assim como no tempo de Jeremias, para que as pessoas continuem da forma que estão, e assim cada vez mais se afastem do caminho do Senhor. Mas uma ênfase dessa carta, uma das ênfases, o primeiro que nós podemos tirar aqui, é um propósito de restauração. Deus estava aqui movendo e querendo restaurar o povo. Olha o que diz aqui nos versos 4 ao 6. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Primeiro aqui, por ver que Deus se identifica. Olha, sou eu, o mesmo Deus que eu deportei vocês para a Babilônia. Ele assume que foi ele. Amém? Deus continua: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Jeremias se confrontava com os profetas que pregavam contra a vontade de Deus. Muitos ali estavam iludindo o povo como anteriormente. Jeremias, por falar a verdade, foi jogado no poço. Jeremias, por falar a verdade, apanhou muito. Muitos ali, pseudo-profetas, traziam mensagens que agradam o coração, melhor dizendo, a carne do homem. E Deus está aqui falando: olha, acorda, desperta. Não vai ser da forma que esses homens estão falando, mas vai ser da forma que Ele quer. No cativeiro, irmãos, o povo
tomava atitudes que podiam ter consequências ali desastrosas. Poderiam ali se contaminando com os costumes babilônicos. Eles estavam ali como poderiam absorver ali a mesma situação que os outros ali que não conheciam a Deus estariam absorvendo. Muitos, no desespero das circunstâncias da vida, procuram seitas, procuram adivinhadores, vão ver horóscopo. Pelo amor de Deus, crente não vê horóscopo. Sei que aqui não tem ninguém que faz isso, não. Creio que é crente também. Isso não é de Deus. Muitos procuram subterfúgio, irmãos, para fugir da vontade de Deus. O Senhor aqui inspirou Jeremias para alertar o povo dos falsos profetas, dos falsos adivinhadores e de seus próprios sonhos. Jeremias, no versículo 8 e versículo 9, no capítulo 29, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos falsos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Amados, não há necessidade de buscar auxílio fora da palavra de Deus. Não há necessidade de buscar subterfúgios fora da palavra de Deus. O propósito de Deus para restaurar o seu povo estava estabelecido. Deus ele não quer que nós venhamos andar de acordo com os desejos e vontades do nosso coração. Mas Deus quer que nós venhamos andar de acordo com os desejos e vontade soberana do coração dele. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Jeremias 29, verso 10 diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Deus jamais deixou de dar sua mensagem, quer de esperança, quer de consolo ou quer de exortação. Deus sempre está ministrando ao coração dos seus irmãos. Quando você sente algo de Deus, uma palavra de Deus, ela vai te exortar, ela vai te edificar, ela vai te consolar. Se ela só te consolar, não é uma palavra para você. Se é só o que agrada o coração do homem, não é uma palavra de Deus. Porque Deus, ele quer a todo momento ir nos transformando, irmão, segundo a vontade dele. Amém, igreja? O Senhor, ele continua a ministrar os nossos corações nos dias de hoje, assim como ele fez através do profeta Jeremias ao povo de Israel. Ele diz aqui no verso 11: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, os planos de Deus para cada um de nós são sempre agradáveis, são planos de paz, são planos, às vezes, de um caminho difícil, às vezes de um caminho apertado, mas são planos de paz para o nosso futuro. Deus, ele não depende do homem. Deus, ele não depende de quem está no governo X, governo Y. Ele não depende de nação X, nação Y. Ele não depende de mim, não depende de você. Ele é soberano. E ele sabe o que é
é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para as nações desse mundo, para os povos, Ele sabe. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 17, diz o seguinte: há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ou seja, Deus estava falando com aquele povo: eu vou libertar vocês de novo. De novo. Porque outrora o povo de Israel, lembram? Lá no Egito, eram escravos. Estavam escravos de uma nação. E agora, de novo. Mas por que isso? Porque o povo se esqueceu de andar com Deus. Irmãos, muitas das coisas que vivemos hoje, muitas das coisas que vemos o mundo passar hoje, é porque muitos não estão buscando a Deus da forma que deveriam. Muitos não estão adorando a Deus em espírito e verdade. Os nossos governantes tinham que ter medo das nossas orações. Tinham que ter temor. Temor. Olha como está a nossa nação. Não estou falando de política, não. Mas estou falando de governança. Virou banalidade. O mundo debocha da gente, irmãos. E a igreja brasileira dizendo: avivamento, avivamento, telão de LED, luzinha preta, vamos colorir tudo, avivamento. Vamos incluir as pessoas que não querem andar com Deus, mas vamos incluir a si mesmo. Você experimenta, irmãos, amarrar um morto. Antigamente tinha uma punição para um assassino terrível, terrível. E essa punição era o seguinte: aquele cara matou aquela pessoa, aquele corpo daquela pessoa era amarrado, né, o assassino matou a vítima. O corpo da vítima era amarrado no assassino. E aquele corpo ficava apodrecendo naquela pessoa. E aquele assassino morria por causa da infecção, né, da putrefação. Amados, nós não podemos abraçar as coisas mortas da nossa vida. Isso tem que parar. A igreja tem que largar pecado. Pecado é pecado. Isso nos afasta de Deus. Mas não. A igreja está abraçando o morto. Não é no sentido, irmãos, pelo amor de Deus, não entendam mal, não me interpretem mal. Eu não estou falando que nós não devemos falar da palavra de vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Não é isso. A palavra de vida, ela transforma, liberta a pessoa, amém? E aí torna-se vivo. Mas se você fizer a vontade do morto, se você abraçar o morto e falar assim: não, eu vou ficar aqui contigo, não é você que tem que mudar, não. Eu vou mudar com você, eu vou absorver você. Você vai morrer. Espiritualmente falando, você vai morrer. O Senhor, Ele fala através do profeta Jeremias, e Ele fala isso para corrigir o povo, para que o povo não abraçasse os costumes babilônicos, para que o povo não abraçasse aquele povo que estava morto espiritualmente, para que não se contaminasse, que eles vivessem a vida deles. Ia demorar para voltar 70 anos, mas que eles vivessem a vida deles separado deles. Não é fazendo acepção de pessoas, não é nada disso. Mas como nós estamos aqui, o nosso reino é deste mundo? Não. Nós não vivemos nesse mundo. Paulo não fala que nós somos embaixadores do reino de Deus? Nós não temos que nos contaminar com as coisas desse mundo. E olha que
aqui quando Jeremias fala a mudança que acontece. Jeremias 29, versículo 12, ele fala assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Quer mudança de circunstância? Queremos mudança na nossa nação? Temos que nos aproximar do Senhor. Se há algo morto que alguém aqui está abraçando, ou você que está no vídeo, se você está abraçando algum morto, algum pecado seu que Deus já matou e você está ali abraçando aquilo, ou você está se deixando levar pelas coisas desse mundo, larga isso. Isso vai te matar. Se aproxime de Deus, como ele fala aqui no versículo 12, em oração, invoque a Deus, clame a Ele. Se você acha que está difícil, fale com Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a largar isso, me ajuda a largar esse morto, que eu não venha me contaminar, Senhor, com as coisas mortas desse mundo. E o Senhor promete que ouve a oração do seu povo, irmãos. Ouve. O salmista diz no Salmo 50, versículo 15, ele fala o seguinte: invoca-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Deus tem prazer em nos abençoar. Ele fala no dia da angústia, que ele livra. E que quando ele livra, irmãos, o povo, ele glorifica o nome dele. Nós carregamos o nome do Senhor, cristãos. Uma vez eu expliquei aqui na igreja falando que lá nos mandamentos, quando fala não, lá da tradução está não chamarás o nome do teu Deus em vão, né? Mas na verdade é não carregará o nome do teu Deus em vão. Nós somos cristãos. Você leva o nome dele. Nós levamos o nome dele. Irmãos? Então o primeiro propósito é restaurar. O segundo desta carta que nós vemos aqui é o propósito de vida. Jeremias fala aqui nos versos 7 ao verso 11, e ele diz o seguinte: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não tenham ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. No cativeiro, o povo estava ali enfraquecido, pois estava parado no tempo e se esqueciam de viver. Estavam ali só lamentando. O salmista ele fala no salmo, eu não vou me lembrar, que aqueles que estavam cativos ali nas margens da Babilônia pediam que eles cantassem canções. E eles falam: como é que eu posso cantar uma canção de Sião com meu coração entristecido? Mas Deus diz para o povo: continuem a viver, porque eu sou assim. É isso que Deus está falando. No tempo certo, Deus iria operar.
Deus mandou o povo se multiplicar, edificar casa, plantar pomares, procurar a paz na cidade. Ele estava ali. Deus queria preservar os remanescentes para o seu propósito e recomendou construir projetos sólidos. Amados, Deus está com o seu povo. Olha o que diz aqui o versículo 5 e o versículo 6. Construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu deportei e orem por ela ao Senhor, porque a sua paz vocês terão, na sua paz vocês terão paz. Deus está falando o seguinte: continuem a vida de vocês aí na Babilônia e orem ao Senhor para que haja paz na cidade. E o Senhor fala que Ele ali operaria a paz por causa do povo que estava lá. Deus está falando: olha, continuem nessa intimidade comigo, continuem nessa busca comigo. Não se deixe iludir pelas coisas. Sempre lembrando que o ladrão ele vem somente para matar, roubar e destruir. Os propósitos de Deus, irmãos, são para a paz, um futuro seguro e uma esperança bem firmada no Senhor, na rocha que é Cristo Jesus. É esse o propósito de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, para você que está em vida. Esse é o propósito de Deus. Em João 3,36 está escrito: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos, Deus nos despertou. Deus nos tirou da ira dele. É o que nós acabamos de cantar aqui na música Obrigado, Senhor Jesus. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Você não vive mais em trevas, você é luz. E a luz nos meios das trevas, as trevas se dissipam, acabam. O propósito de Deus para as nossas vidas e para o seu povo, irmãos, é de vida eterna. Deus não quer que você morra, não é isso. Mas Deus quer que você viva nele. Viva por Ele. E todas as coisas, o Senhor acrescenta a cada um de nós. Ele não está prometendo facilidades, coisas fáceis. Não é isso que Jesus prometeu. Esse povo não estava numa facilidade. Amém? Eles estavam cativos na Babilônia. Mas o Senhor diz para ele: olha, mas mesmo aí, é isso que está dizendo nas entrevistas, eu estou com vocês. Deus está conosco, aonde Ele nos planta, aonde Ele quer que nós funcionemos. Ele está conosco, Ele move, Ele transporta montanhas para abençoar os seus filhos que estão debaixo da vontade dele. Amém? E o terceiro e último propósito, o propósito de comunhão. Versículo, deixa eu só beber um gole d'água, irmãos. Versículos 12 ao 14. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração.
coração. Versículo 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Amados, os propósitos de Deus reservam um tempo que haverá uma comunhão plena com Ele, como Ele fala nos versos 12 e 13. O que acontece aqui? O templo tinha sido destruído, os utensílios do templo. Amém? O povo de Israel, a esperança, na cabeça deles, a presença de Deus era ali, era o templo. Mas e agora sem templo? E agora numa terra estranha, sem templo, trazendo para a época do cativeiro na Babilônia. Amém? Deus está falando para eles: olha, quando vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado de vocês. E nós vimos isso, irmãos, quando você discorre a Bíblia, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Eles estavam cativos na Babilônia, com Nabucodonosor. E quando eles clamaram, entraram ali, não se dobraram, não se contaminaram com o morto Nabucodonosor, jogaram eles dentro da fornalha ardente. E o que aconteceu? Eles morreram torrados? Não. Serei achado de vós, diz, quarto nome na fornalha. O Senhor está falando. Os soldados de Nabucodonosor disseram assim: tem um quarto homem lá dentro, e a aparência dele é como um filho de Deus. As pessoas, irmãos, quando nós estamos nas fornalhas, quando nós largamos os mortos, as pessoas enxergam o quarto homem nas nossas vidas. Enxergam o filho de Deus, passeando pelos nossos problemas, movendo em nossas vidas. Serei achado de vós, diz o Senhor. Propósito de comunhão. O povo experimentará as bênçãos da comunhão quando invocar e orar ao Senhor. Eu não me lembro se foi Charles Spurgeon ele falou uma coisa interessante. Ele diz que a resolução dos nossos problemas estão à distância de um joelho ao chão. E é uma verdade. Quando nós dobramos o nosso joelho e oramos, Deus, no tempo dele, move as circunstâncias para nos abençoar. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: quando clamo e grito, ele fecha, mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Deus não está fechando os ouvidos à oração para aqueles que buscam em espírito. Jeremias escreve aqui um momento terrível que ele passou. Que ele fala: eu clamo, grito. E muitas das vezes passamos por momentos assim, que às vezes clamamos e gritamos, e parece que o Senhor não está ouvindo, mas Ele está ouvindo. É que Ele está nos ensinando, irmãos. Ele está nos ensinando a buscar Ele mais de perto. O Senhor, Ele fala no verso 13: serei achado de vocês quando me buscarem de todo o coração. Ele tem que ter a primazia dos nossos corações. O Senhor tem uma coisa, irmãos: Ele não divide a adoração dele com ninguém. Com ninguém. Ele coloca isso num dos mandamentos. Não farás para ti imagem no céu, que há de escultura, imagem na terra, embaixo da terra, nos mares. Pois eu sou um Deus zeloso, e não divido a adoração de vocês com ninguém.
O Senhor nos ama. E ele fala, e ele escreve, ele também escreveu aqui para a nação, porque ele ama. Ele estava ali com cuidado para preservar os remanescentes. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 31, diz o seguinte: de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, Ele lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Deus não nos abandona. Quando nós fazemos a vontade dele, Deus nos abençoa. Hoje eu escutei um testemunho, nem conheço esse pastor. Estava ali ele falando do testemunho dele, uma entrevista. Homem simples. E ele estava ali falando do testemunho dele. E o testemunho dele, ele dizendo o seguinte, que ele estava fazendo uma obra na igreja, né? De vez em quando a gente faz aquilo, né? Mutirões aqui, eu, Robinho, né? O Récio, o Felipe nos ajudar, alguns de aqui dão uma travada na nossa cara aqui, mas chegou uma pessoa de fora, que estava com um andarilho, né? Um morador de rua de fora ali, uma ferida na perna, e chamou ele, aquele andarilho para estar ali na igreja, ajudou a pessoa e tal, e começaram uma obra na igreja, e aquela pessoa estava ali ajudando ele. E nisso que estava ajudando ele lá, né, foram fazendo a obra, uma hora a obra teve que parar, né, porque para captar mais recursos para poder continuar a obra. E nisso, o homem que ele ajudou, os outros irmãos estavam contando, o homem que ele ainda ajudou, botou ele na justiça. Botou na justiça do trabalho. Ele falou que de repente deparou lá, entrou uma pessoa, e um oficial de justiça, para penhorar os bancos da igreja, penhorar os negócios da igreja, para levar ele ali, a igreja ali é pequena. Ele falou, não tenho, uma coisa, o pedido lá era um valor grande, ele não tinha como pagar aquilo. E ele vai clamar ao Senhor, busca a Deus, e aquela coisa toda, e tal, né? Falou, Senhor, fui fazer um bem à pessoa, olha o que vai acontecer, quando o Senhor nos manda fazer um bem, e tal, aquela coisa toda, ele olhando. E o que aconteceu? A advogada dessa pessoa, né, que botou na justiça, ligou para ele, falou assim, olha, ele falou que se o senhor me der a sua moto, ele aceita e acabou por aqui. Aí ele falou, meu Deus, é uma moto que eu tenho para poder visitar os irmãos, né? E como é que eu vou fazer? E aí ele falou assim, tá bom, eu vou, mas com uma condição. Eu vou entregar aí ao Pedro e eu queria falar umas palavras para ele. Aí aconteceu, um dia lá, estava lá o cara Pedro, estava o cara lá, chegou lá e falou assim, ó Pedro, tu sabes aí de tudo que você está fazendo e da forma injusta que está sendo, mas eu vou te dar a minha única moto, a moto que eu tenho para ir lá visitar as ovelhas da igreja e tal, mas eu vou continuar fazendo, a pé, mas vou continuar fazendo, mas eu queria te dar essa moto e também eu queria entregar aí para você para acabar isso. E outra coisa, eu queria te dar um abraço. Ele abraçou, Pedro, te perdoo por todo o rancor que eu trouxe ao meu coração. Eu libero perdão para você. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Acabou ali a situação. Irmãos, Deus é fiel. Quando a gente busca a Deus e faz a vontade de Deus, irmãos, às vezes demora mais um pouco, às vezes é instantâneo. O dele foi instantâneo. Ele precisava. 2 dias. Rapaz, ele chegou na igreja, no pátio da igreja, tinha um carro.
cidade dele. Era esposa de um médico que deixou o carro lá e falou que é para o senhor. Ele falou, como assim é para mim? Aí ele foi lá na casa da pessoa, né? E ela falou, não, a mulher falou, eu sou desviado, estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu estava aqui um dia e Deus falou no meu coração, dá o seu carro para aquele pastor, naquela igreja. E aí ela falou assim, pastor, ainda tem outra coisa, eu tinha que falar com meu marido. E eu fui falar com ele, quando eu contei para ele, ele falou assim, vai lá e dá o carro. E ela foi lá e entregou o carro. Deu o carro lá, ele passou, tanque cheio, PVA pago. E, irmãos, o que eu quero falar? O que tira a lição? O que ele tirou a lição? Quando a gente faz a vontade de Deus, irmãos, desprendido daquilo que possa acontecer, Deus, ele abre as torneiras do céu sobre as nossas vidas. No tempo dele, ele abre. Milagres acontecem. Tem vários milagres que acontecem nessa porta, de vez aqui, eu me encontro muitas vezes com os irmãos. Milagres acontecem. Deus faz. Sabe, libera o seu coração. Deixe Deus guiar você por completo. Sabe, tenha a comunhão com o Senhor por completo. Vamos mudar um pouco. Né? Vamos dizer assim, se esse tempo, né, está nebuloso, então vamos fazer diferente. Vamos fazer como Deus está mandando. E muda, irmãos. Se a igreja brasileira fizesse isso, irmãos, nós seríamos uma potência. A nossa nação, o nosso povo. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, deixa eu marcar ele, daqui a pouco eu já estou terminando também. Efésios capítulo 2. Do verso 1 ao verso 5. Amém? Diz assim: e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Justamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Se nós abraçarmos o morto, nós morreremos. Mas se nós abraçarmos o ressurreto, nós viveremos para toda a eternidade. A distância de Deus faz os homens vazios, mas a aproximação com Deus é a propósito da comunhão. É por isso que ele nos manda trazer a memória, a partir do pão, para lembrarmos do preço que tem pago por nossas vidas.
Jeremias 29:14. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Jeremias 23, versículo 3 e 4 diz: eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as estiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Porém sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, e nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, Deus nos pede uma maior comunhão. Deus, Ele quer cuidar das nossas vidas. Sabe, deixe sua vida nas mãos de Deus. Abrace a vontade do Senhor completa. O mundo fala de muitas coisas, mas são palavras de morte. Mas Jesus sempre fala das palavras de vida. O povo cativo, eles poderiam, ali eles deviam ter perdido todas as esperanças. Todas. E Deus usa Jeremias para mandar a carta, para dizer para eles o seguinte: eu é que sei, é que o pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz, para vos dar o fim que lhe desejais. Muitas das vezes nós fazemos um pensamento errado sobre o quadro da nossa vida ou o momento que nós estamos vivendo. Deus, Ele fala, quando nós buscamos Ele de todo o coração, Ele fala, Ele é que sabe o pensamento que tem a nosso respeito. Muitas das vezes as circunstâncias da nossa vida não é um ponto final, é uma vírgula. E Deus continua escrevendo esse texto da nossa vida. A pena, irmãos, da escrita da nossa vida está nas mãos do Senhor, para aqueles que confiam nele. Amém? Ele é quem escreve, Ele é quem diz. Às vezes Ele coloca uma vírgula ali, Ele dá um susto na gente, como Ele deu no povo, mas é para nos trazer para mais perto dEle, é para nos trazer para uma comunhão mais profunda com Ele. É para que haja, a glória dEle seja manifesta em nossas vidas, para que outros também venham ter vidas. E assim serem salvos em Cristo Jesus. Que Deus, irmãos, nos abençoe e continue nos conduzindo nesse caminho de amor, de vida e paz, que é Cristo Jesus. Que nós continuemos a falar desse amor maravilhoso, a abraçar esse Deus maravilhoso que nos traz a verdadeira vida e vida em abundância. Amém, igreja? Vamos orar aqui para encerrarmos aqui no vídeo, mas não vou embora não, que temos aqui a Santa Ceia do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai querido, toma as nossas vidas, Deus. Senhor, perdoai os nossos pecados. Senhor, lava o nosso coração, as nossas mãos. Se porventura, Senhor, nos contaminamos com algo morto, algo que estava morto em nossas vidas, abraçamos de volta, te pedimos perdão, Senhor. Corta esse morto das nossas vidas, Senhor. Inspira o nosso coração, Senhor, a todo momento, estar mais próximo, mais perto de Ti. Faça-nos a todo momento, Senhor, a viver, a andar na Tua verdade, que é a Tua palavra. Lava as nossas mentes, ó Deus, o nosso coração. Purifica-nos na Tua verdade. Encha-nos, ó Deus, com a Sua santa presença, com o Seu Santo Espírito. Ajuda-nos a todo momento. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Tem misericórdia daqueles que não têm o que comer em
casas. Tem misericórdia daqueles que foram enganados. Desperta o teu povo para orar, Senhor. Desperta o teu povo para buscar ao Senhor. Desperta, Senhor, o teu povo para ter uma comunhão mais íntima e profunda contigo, Senhor. São os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. E como diz o salmista, nos guia pelas veredas eternas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Continua conosco, fortalecendo os nossos corações. Sabemos que Tu és poderoso para transformar toda e qualquer situação. A nossa esperança, Senhor, está em Ti. Ela não está no homem, mas está no Senhor. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. E Te pedimos, continua conosco, nos abençoando, nos direcionando, nos guardando e nos livrando de todos os males. É o que nós lhe pedimos, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus.